Caso de um pastor aliciador. Esse homem de 45 anos é suspeito de estuprar uma adolescente. A doutora Juliana Tuma já está falando sobre o pastor que foi preso. Coloca no ar. Sim, a esposa desse indivíduo chegou a pegar a vítima, flagrar a vítima dentro do carro com esse indivíduo, com os vidros fechados, próximo ali à residência, e ela tentou bater, tentou abrir a porta, ele arrancou o carro, inclusive a esposa dele chegou a cair, porém ela também não se omitiu, levou o conhecimento da genitora da vítima e levou o conhecimento ali da comunidade, da igreja que eles congregavam, porque ela realmente ficou muito indignada, porém também demonstra uma dependência emocional, né? Ficou muito abalada com a prisão dele ontem. Estava com ele? Ela passou quantos dias desaparecida? Estava com ele? Ela chegou a ficar aproximadamente 15 dias fora de casa e agora ela estava aproximadamente 10 dias também fora de casa, segundo relatos. Mas, e a gente teve o cuidado de, inclusive, chegar com a família e tentar reinserir para que a gente reconstrua esse vínculo dela com a família. A gente não quer aqui culpabilizar a adolescente, em hipótese nenhuma, ela é vítima e a gente quer aqui, enquanto rede, reconstruir a relação dela com a família dela. É isso que a gente entende. A gente falou aí de pelo menos 2 vítimas. No Novo Aleixo. Ela estava todos esses dias com ele? Esses 15 Ela dias? estava encontrando com ele e em casa de conhecidos dele. Ela mesma relata que o primeiro episódio de fuga dela, ela estava em casa de conhecidos dele. Ela era induzida por ele, né? Inclusive a mãe pegava nas redes sociais conversa dele com perfil com o nome de menina. Ele se passava por uma menina para conseguir conversar com ela nas redes sociais e ali ele marcava todos os encontros. Ali ele inclusive admitia, ficava muito clara a questão da troca econômica, da vantagem econômica que ele exercia em relação a ela. Isso era uma forma de induzir para que ela continuasse ficando com ele também. Quanto tempo depois a mãe reconheceu? Devem continuar? Eu não consegui entender. A senhora falou aqui agora de pelo menos 2 possíveis vítimas desse homem, desse líder religioso de 54 anos. Mas podem existir mais vítimas, afinal de contas a gente está falando de um homem que fazia uso da sua força financeira para então isso dessas adolescentes. Mas especialmente a gravidade reside no fato dele ser uma figura que mereceria ali, que poderia e que deveria dar o exemplo e proteger crianças e adolescentes. E não ali se utilizar do seu poder de autoridade, porque querendo ou não tem uma certa reverência quando se trata de líder religioso, e a questão da condição econômica. Então a possibilidade de ter outras vítimas, ela é segura. Ela, inclusive pelo fato de nós termos ontem o relato de que há uma outra adolescente que teve um filho dele, um filho de fruto também de criminoso. Delegada, quanto tempo depois a mãe descobriu que estava acontecendo isso? Com quanto tempo? Essa situação vem acontecendo desde março desse ano. Desde março desse ano que nós temos conhecimento de que ela inclusive relata que está se relacionando sexualmente com esse indivíduo desde março desse ano. E essa casa que ela ficava escondida, delegada, ali a pedido dele, pertence a quem? Nós já notificamos, esse indivíduo é de um conhecido de todos ali, né, da comunidade do Novo Aleixo. Nós já o notificamos para comparecer à delegacia. Possivelmente será responsabilizado pelo menos por induzimento à fuga. O que a esposa dele fala disso? Ela tinha conhecimento? Ela não tinha. Quando ela teve conhecimento... Ela Pra com ela, tá? Essas relações sexuais aconteciam possivelmente nessa casa que ela ficava escondida? Carro, ele levava ela para em via pública, carro, hotéis. Como é que tá o psicológico hoje dessa adolescente? Ela está com dependência emocional e controle psicológico por parte dele, mas estamos tentando fazer com que ela enxergue o tanto que ela é vítima dessa situação toda. Isso começou em uma rede social, ele puxava a conversa com Não, ela? começou na igreja. Ela é fiel da igreja desde que ela era pequena. Né? Há mais ou menos 4, 5 anos ela é fiel da igreja. Ela frequenta a igreja, ela congrega na igreja. E ele, pastor da igreja, a figura de reverência dele tinha uma influência muito grande. E esses 15 dias dela sumida ali, a mãe dela chegou a procurar por ela, tinha esse conhecimento de possivelmente o que ela poderia estar? Sim, mas inclusive a família não desiste dela, é uma família que tem um apoio, dá o apoio em relação a ela, mas a família ela já não tem mais aquele controle, ela desafia. Depois que ela passou a se relacionar sexualmente com esse cidadão, ela passou a ter um comportamento, alteração de comportamento. Ela começou a ficar mais rebelde, começou a ficar mais agressiva com a família, começou a falar alto, começou a desafiar a família, coisa que ela não fazia. E ela frequentava a igreja ali também, com ele, como se ele fosse só pastor e ela ali a fiel? Sim, frequentava, a família frequenta, a família é evangélica, a família frequenta a igreja.
Delegado, estamos ao vivo aqui para o SBT. Eu gostaria de começar, deixa eu subir aqui para falar com a senhora, para falar sobre esse caso, que é um caso que chama a atenção de toda a população, principalmente de membros de igreja, né, que olham uma situação como essa meio delicada. Então, ele foi preso lá na zona norte de Manaus, ele tem 54 anos, por esse abuso de vulnerável contra uma menina de 13 anos, que fazia parte, que era um dos membros da igreja. Sim, ela nem tem noção do quanto que ela é vítima, do quanto que ela foi manipulada, do quanto que ela continua sob controle psicológico, até pela figura dele de autoridade e pela condição econômica dele, né? E isso tudo agregava valor para ela imaginariamente, porque a gente sabe que uma menina de menos de 14 anos, ela tem 13 anos, é vulnerável e seu consentimento não é válido. Então a gente chama atenção, porque a gente tem muita tendência de normalizar, de culpabilizar a vítima, mas a gente, enquanto rede, enquanto sociedade, a gente não pode normalizar esse tipo de situação. Ele aliciou essa menina com diversos objetos que chamam a atenção de um adolescente, como o celular, por exemplo. Tem outras coisas que foram dadas para essa garota? Roupas, dinheiro, celular, lanches, onde ela não podia lanchar, ele levava ela para fazer refeições onde ela jamais poderia imaginar que podia lanchar. Isso tudo faz parte do controle psicológico, da manipulação e do induzimento por parte dele, né? Ela já estava tendo, inclusive, relacionamento sexual com esse rapaz, com esse pastor. Ela com 13 e ele com 54. Já, ela desde março desse ano. Os pais notaram que estava ausente. Né? Que ela estava ausente. Como é que foi? Mas ela chegava a pular o muro da escola. Ela matava a aula para ficar com ele também. Então ela não podia sair à noite. Então era durante o dia também que ela fazia isso. Então, aos momentos que ela tinha que ir para aula, dizia que ia para casa de um amigo, a família não sabia disso tudo. Foi quando a família descobriu que ela passou com os episódios de fuga e a família não se conformou. E não coadunou com isso, não compactuou com isso, não se calou. A família insistiu nisso. Inclusive, na sexta-feira, disse que ela teve outro episódio de fuga, daí porque foi necessária. Nós representamos para essa prisão preventiva para que cessasse essa continuidade delitiva. Agora, doutora, tem uma outra vítima, uma possível vítima, que inclusive já tem até um bebê de 4 anos, exatamente desse mesmo pastor. Sim, e ela é adolescente e ela era adolescente quando engravidou e a gente vai apurar que idade ela tinha e essa criança já teria 4 anos de idade. Então a gente imagina que ele quanto mais nessa prática, normaliza, acredita que por conta da sua condição econômica superior pode fazer esse tipo de conduta, ter esse tipo de conduta que as autoridades não irão agir. Então é importante, é pedagógico que a gente mostre que nós não normalizaremos uma adolescente de 13 anos vulnerável a ter relações sexuais, inclusive porque o seu consentimento não é válido. Eu gostaria de entrar no outro caso. O momento da prisão dele? Foi ontem, em via pública, nós estávamos monitorando ele e conseguimos lograr êxito no cumprimento da prisão. Ele admitiu, mas disse que foi consentido, mas como, repito, o consentimento dela não é válido. Doutor, eu gostaria de entrar no outro assunto, que é a questão das 3 crianças que foram abandonadas em casa enquanto a mãe saía, ia para uma festa, uma criança de 3 meses, uma de 6 anos, uma de 10 anos. Essas crianças foram encontradas pelos vizinhos e eu queria saber sobre esse caso também. Na verdade, esse caso foi levado ao plantão por intermédio da 7ª SICOM. Não foi possível encontrar a suspeita do abandono de incapaz. Nós estamos procedendo à notificação da mesma. O mais importante que a DEPCA tem enquanto rede, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, todos nós estávamos imbuídos no espírito de reinserir também essas crianças no bem-estar novamente, no seio de uma família. Então, eles foram para a família extensa, não foi necessário o acolhimento, foi instaurado o procedimento para apurar abandono de incapaz. Então, logo seja possível notificar essa mãe, nós enviaremos esse procedimento à Justiça. Muito obrigada, senhora doutora. Bom, estamos finalizando aqui. Sobre 2 casos, né? O primeiro em relação a esse pastor que é acusado aí de abuso vulnerável contra essa criança de 13 anos, que era membro da igreja desde pequena, toda a família participava aí dessa igreja também, e aí ela foi aliciada com diversos produtos, né, como celular, por exemplo, né, com equipamentos, lanches, roupas, e por isso essa menina foi aliciada, inclusive passando até em alguns momentos a ficar 15 dias com esse pastor, direto 15 dias com o pastor, depois voltava para casa, voltava a ficar com ele durante 4 ou 5 dias, fugia da escola, pelo muro da escola, ou seja, a mãe, quando tomou conhecimento, imediatamente fez um boletim de ocorrência, bem como a esposa do pastor, que chegou em um momento que viu o pastor abusando dessa menina dentro do carro. Além desse assunto que nós vimos aqui, nessa coletiva, também perguntamos à doutora na questão dessas 3 crianças que ficaram ali abandonadas dentro de casa, com a porta trancada, com um cadeado, onde ficaram ali as 3 crianças, uma com 3 meses, a outra com
6 anos e 10 anos. Elas começaram a chorar bastante durante a noite, inclusive essa bebê de 3 meses, e por isso chamou a atenção aí da vizinhança. Os vizinhos chegaram até o local e tiveram que arrombar a porta para tirar essas crianças que estavam com fome e estavam sozinhas também. E de acordo aqui com a delegada, já está sendo apurado toda essa situação e depois vai dar, né, vai falar para a gente aqui durante a programação ou no decorrer da semana quais são os procedimentos cabíveis a essa mulher que não foi encontrada. Mas as crianças não precisaram ser acolhidas em outros locais, foram acolhidas pela família extensa, ou seja, tem a mãe, o pai, pode ser ali a tia, a avó, ou seja, a família que seja extensa, o pai e a mãe dessas crianças.